Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um podcast do Simparte. Meu nome é Rodrigo Vaz, eu sou auditor fiscal do trabalho e diretor de integração fiscal do Simparte. E aí, hoje eu tenho um desafio aqui em dose dupla, né? Eu estava acostumado a entrevistar uma pessoa e trouxe duas pessoas aqui para entrevistar. E são dois grandes amigos meus aqui também, trabalhamos juntos na Surpreendente de São Paulo. Então imagine como eu estou nervoso aqui. Então vamos lá, se eu gaguejar, se eu falar alguma coisa aqui, vocês me perdoem. Então vamos lá, vamos receber aqui, já vou apresentar para vocês. Então, essas duas referências na fiscalização do trabalho, colegas da ativa da fiscalização do trabalho, a Sandra Moraes de Brito Costa, auditora fiscal do trabalho e doutora que pesquisou profundamente as condições de trabalho do trabalhador 4.0 no Brasil e na Espanha, a internacional, a Sandrinha internacional, e também o meu amigo e colega, o Antônio Fojo, né? Ele é chefe da fiscalização do trabalho, da Superintendência Nacional do Trabalho em Emprego em São Paulo. Ele tem uma experiência grande da fiscalização, foi presidente do Simparte também, trabalhou aqui com a gente no Simparte, e ele atua bastante aí, já atua bastante na regularidade das Big Techs, então assim, é uma honra recebê-los aqui, muito obrigado por tê-los aqui com o nosso bate-papo, né? E eu vou começar com a Sandra aqui. Sandrinha, obrigado por ter vindo, né? Queria que você se apresentasse para o nosso público, falar quem que é a Sandra, formação, como entrou na carreira, só para a gente iniciar o bate-papo. Rodrigo, eu agradeço demais o Simparte, que me é muito caro, muito querido, porque fui diretora várias vezes do Simparte. E agradeço todas as pessoas que me ajudaram de alguma forma a realizar esse sonho, a complementar esse estudo, que é um estudo profundo realmente, e nós vamos conversar sobre ele. Rodrigo, eu, Sandra, sou auditora fiscal do trabalho desde 1996, já tenho uma longa jornada, e nessa jornada, essa jornada para mim foi dignificante, sempre. Eu comecei os meus estudos mais específicos na ETEC, onde eu fiz contabilidade, o que me ajuda muito hoje, sempre me ajudou na minha carreira fiscal. Depois eu fiz toda a trajetória acadêmica no Mackenzie. Então eu fui até o mestrado no Mackenzie. O Mackenzie tem o meu DNA acadêmico. Mackenzista ali. Sou uma Mackenzista, sou sim. E daí aí entrei no doutorado pensando em fazer o doutorado no Brasil, né? Entrei no Brasil e veio a cotutela com a Espanha, né? O que para mim foi uma surpresa muito grata. Eu fui consultar as minhas fontes, né? Consultei o meu marido para saber da viabilidade de transformar esse estudo num estudo internacional. E ele falou, não, é muito importante que esse tema, que essa segurança do trabalhador seja vista de forma internacional, principalmente a saúde do trabalhador nesse contexto. E estou aqui hoje com você, muito feliz por poder estar trazendo esse estudo, apresentando todas as nuances desse estudo com vocês, e continuo estudante, sempre. Não para de estudar. Eu queria agradecer também a NIT, da qual eu pertenço e sou formadora, e que é uma Escola Nacional de Inspeção do Trabalho ímpar, que tem um peso muito grande nos meus estudos, e venho aqui agradecer a professora, fundamentalmente a professora Beatriz. Né? Grande colega. Beatriz Cardoso Monteana, uma colega espetacular, ela uma mente brilhante. Verdade. Né? Que eu tive a honra de ter em minha banca de doutorado. Nossa, olha a honra essa professora, Deus, essa colega de trabalho, bem essa amiga. Bem acompanhada, muito bom. Sandra, obrigado pela sua presença aqui. A gente vai bater um bate-papo sobre esse tema que é tão forte, né? E agora Fojo, né? Meu querido amigo, colega, trabalhamos juntos na superintendência, né? Na chefia. Quem que é o Fojo? Conta pra gente, Fojo, carreira. Bom, Rodrigo, o Fojo, né, é formado em engenharia também, como você, e fiz também logo a seguir, né, emendando o curso, por conta até de um colega que eu trabalhava junto, numa empresa, que ele falou para mim, olha, faz um curso que te dê uma outra visão, porque engenharia deixa você muito... muito racional demais. Olha, engenheiro. E o mundo nem sempre é assim. Então eu fiz administração também no Mackenzie, fiz engenharia na Faculdade de Engenharia Industrial, hoje acho que mudou de nome, de fundação, enfim. E o curso de administração, na época, né, falando um pouco da evolução até da nossa carreira, né, na época me ajudou a entrar
como auditor. Olha né? só. Porque eram algumas carreiras, o concurso foi feito para algumas carreiras e não contemplava engenharia. Então eu acabei entrando na carreira por conta do curso de administração, mas a engenharia me ajudou muito, porque a gente tem toda essa parte aí das normas regulamentadoras, né, que são fundamentais, principalmente, né, na parte de segurança, né, saúde do trabalhador, né? E depois, né, dentro dessa carreira, eu fui fazer direito. Para não perder a oportunidade de fazer direito. Não tem jeito, fui fazer direito. Então, fiz direito. Sou bacharel, não cheguei a tirar a OAB, até por conta do nosso impedimento, né? E depois fiz alguns cursos de especialização, direito do trabalho, direito administrativo, coisas que eu achava que tinha ligação com a nossa carreira. Queria agradecer muito o teu convite, como você disse, você é um querido, você é um amigo. Obrigado. Tive o prazer de trabalhar com você enquanto chefe da seção de segurança, eu como chefe da seção de fiscalização, então fiquei muito feliz que você que está aqui. E também queria mandar um abraço para o nosso presidente, Mário Kaminski, né, em nome de toda a diretoria do Simpart, que eu fui diretor e cheguei a ser presidente, né? Tava fui lá. presidente, Simpart, né? É verdade, foi. E foi também um período de transformação no Simpart, que o Simpart e a Sandra como diretora também, nós temos a felicidade de ter colegas muito notáveis, né? A Sandra Stoabi é uma querida, sensacional enquanto profissional. A gente teve o prazer de ter aqui em São Paulo uma secretária de inspeção do trabalho, né, que deixou gravado o nome dela, verdade. Que é a colega Vera Olímpia. Vera Olímpia, né? grande Vera Olímpia, é verdade. Então a nossa passagem pelo Simpart também foi de inovação, né? O Simpart tinha uma revista, tem ainda o Elo, né? Foi mesmo. O Elo, que eu acho que é o instrumento jurídico, enfim, muito bom. E agora eu fiquei feliz com essa iniciativa. O podcast. Isso, né? Que leva informação, ajuda a conhecer a nossa carreira, né? Que às vezes tem alguns pontos que as pessoas não entendem, né? A gente tem uma carreira muito dinâmica, você sabe disso, né? Já estou lá há 30 anos, né? Estou como chefe de fiscalização há algum tempo. Passamos pela pandemia, né? Foi a pandemia mesmo, né? Tava lá, né? Me foi. Né, Rodrigo? Foi complicado, acho que para todo mundo, né? E, enfim, foi um prazer muito grande estar aqui, né? E obrigado pelo convite. Ah, que legal, fico feliz. Obrigado por vocês terem vindo. E vocês já perceberam, né? Além de ter dois colegas, é marido e mulher, né? São colegas que vivem ali o dia a dia da fiscalização e acho que em casa e no trabalho, né? As discussões, as conversas. E vou começar com a Sandra, tá? Vou botar um papinho com a Sandra aqui para falar um pouquinho do seu estudo, do conteúdo do seu trabalho, né? Da sua tese. E eu sei que foi um processo que você já falou que foi Brasil e Espanha, né? Essa vivência também importante da Espanha. E explica pra gente, Sandra, como é que foi essa tese, como é que começou o estudo, como é que foi o desencadear desse trabalho que você teve? Olha, Rodrigo, foi um desafio para mim, confesso. Porque como você disse, eu tenho uma gama, eu tenho um trabalho, eu tenho marido, eu tenho filhos, então realmente para mim foi desafiador. E o estudo, fundamentalmente, na legislação comparada, me trouxe a certeza da urgência desse tema. Perfeito. Por quê? Porque esse tema está legislado em outros países. Nós tivemos a Diretiva Europeia 2831 do final de 24, que trouxe normas para esses trabalhadores 4.0, para esses trabalhadores de plataformas digitais. Perfeito. E a formalidade desse trabalho, aqui no Brasil, ela é muito importante. Por quê? Porque em cima da formalidade, nós calculamos a cota de aprendizes, a cota da inserção das pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência também foi um ponto focal na minha tese, né? Essa visão. E eu tive a oportunidade de ter contato com decisões jurisprudenciais, muitas da Europa, que vieram em benefício a esses trabalhadores. Vieram resguardar direitos para esses trabalhadores de plataformas digitais. Né? Combatendo o quê? Combatendo a precarização no trabalho. A palavra é esta, precarização no trabalho.
Então, a ideia é, a tecnologia, ela é muito bem-vinda, sempre. Tanto que a Constituição Federal, a nossa Constituição Federal, ela apoia a tecnologia, ela apoia a inovação tecnológica, desde que seja acompanhada pela dignidade da pessoa humana, que é o nosso pilar, que é o pilar constitucional. Todas as nossas ações têm que estar precisam estar fundamentadas na dignidade da pessoa humana. Então, hoje, a tecnologia, ela tem que estar apoiada no bem-estar da pessoa humana. E esse estudo foi um estudo muito profundo. Eu trouxe pesquisas de outros, inseri pesquisas de outros pesquisadores, né? Ali tem as fontes, me deram a certeza de que nós podemos, né, a exemplo do Chile aqui na América Latina, caminhar para uma regulamentação similar à europeia, né, guardadas as nossas peculiaridades aqui brasileiras, evidentemente, mas que protejam esses trabalhadores, tanto no viés trabalhista quanto previdenciário. Perfeito. E essa legislação, que ela é fundamental destacar, que ela traz ali, essa diretiva europeia 2831, ela traz destacado o contrato realidade. Tá? E ela traz destacado esse contrato realidade em razão da subordinação digital, dessa subordinação algorítmica, da possibilidade de que essas plataformas digitais têm de organizar o trabalho dessas pessoas. Né? E o trabalho dessas pessoas tem que estar de acordo com a legislação local. E é isso que a gente precisa repensar, e que a fiscalização nossa, hoje, nós temos que nos remodelar, né? Nos reinventar. A verdade é essa, nós estamos sempre nos reinventando para acompanhar, né, essas alterações de padrão dos modelos de trabalho. E essa dinâmica do mundo do trabalho é cada vez mais, ela é muito, a gente vê evolução constante, né? E a forma que a gente tem que auditar isso também tem que se mudar, né? E aí, Forja, é importante, você está à frente da fiscalização do trabalho, né, aqui no estado de São Paulo. Como é que você enxerga, né, esse cenário da fiscalização? Como é que a gente pode transformar e verificar essa realidade das big techs, das empresas de tecnologia, do trabalhador 4.0, do trabalho por plataforma? É um desafio para a gente também? É um desafio muito grande, né, Rodrigo? E a gente, né, enquanto inspeção do trabalho, nós já atuamos nisso lá no começo, quando as plataformas digitais começaram a prestar serviço, a trabalhar aqui no Brasil. Tem uma fiscalização lá que remota de 2016, né, e que a auditoria já atuou nisso, a inspeção do trabalho atuou nisso. E na época verificou lá os requisitos todos da relação de emprego, então é uma autuação, uma constatação que gerou polêmica e gera até hoje. Quando a Sandra fez a proposta, eu achei muito interessante porque em termos até de legislação, nós evoluímos muito pouco de 2016 para cá. Isso, lógico, tem impacto na nossa fiscalização, né? Porque eu entendo que hoje não há outra forma de contratação, na maioria dos casos atuação dessa plataforma, que não seja a relação de emprego. Mas eu vejo que há nuances nesse tipo de trabalho, nessa forma de organização do trabalho. Então seria muito bem-vindo, né, uma legislação própria para isso, né? Inclusive com impactos aí da segurança e saúde do trabalho, isso é muito importante, né? No ano passado, o atual governo fez uma proposta de legislação de regular mais especificamente a questão dos aplicativos por trabalho por 4 rodas, né, que eles até identificaram assim. Era bem específico, ou seja, o tema é bem mais abrangente, mas não avançou. Isso tem um projeto de lei, entrou lá em regime de urgência, depois foi tirado, infelizmente, do regime de urgência, e a gente precisa avançar nisso. Então, o trabalho da Sandra vem muito ao encontro da nossa necessidade hoje do mercado de trabalho, das relações de trabalho, né? Então, isso é a importância, a evolução. Enquanto, por exemplo, a Europa houve uma evolução tanto do trabalho, da inspeção do trabalho lá,
como da legislação, a gente, apesar de já trabalhar, de ter investigado essa situação em 2016, a gente não evoluiu. Agora, isso traz para a gente, como você bem sabe, né, a nossa evolução interna também, né? Ou seja, de programas para análise, você sabe muito bem que a nossa Secretaria de Inspeção evoluiu muito nisso, né? Trouxe para a gente vários programas que nos ajudam, se me permitir fazer uma propaganda nossa. Boa, boa, importante, importante. Do domicílio eleitoral trabalhista. Verdade, importante. Né? Que isso trouxe uma facilidade para o auditor não só notificar a empresa, mas para encaminhar orientações para as empresas. Também houve aí por parte das empresas uma facilidade em dar um retorno para a gente, né? Então eu acho que facilita, tecnologia facilita para todos, para quem é consumidor, né, para quem é trabalhador, para quem é empresário. Mas como bem salientou a Sandra, né, a gente não pode esquecer que isso tem que trazer um benefício para a sociedade como um todo, né? Não pode precarizar o mundo do trabalho como parece que há essa tendência, né? Então, é muito importante esse trabalho, é importante o trabalho acadêmico, né? Para que realmente estude isso a fundo. Deu para perceber que há nuances que ela levanta no estudo dela que são importantes, né, para a sociedade. Então, assim, é um desafio muito grande, Rodrigo. A gente tem um desafio até pela velocidade que o mundo do trabalho está mudando, né? A gente fala em indústria 4.0, como você disse, Big Techs, esse trabalho plataforma, e agora já está encostando aqui a famosa inteligência artificial. Também, né? Temos isso que chegando. Que vai ter um impacto Verdade. que a gente desconhece. Verdade, né? mas essa é a nossa realidade. Né? Sandrinha, você mergulhou nesse tema, né, da indústria 4.0 no seu estudo, você observou realidades fora do país, né, em Espanha, você citou América Latina, e deve ter boas práticas e algumas coisas que você analisa que talvez não sejam factíveis no nosso país. Conta pra gente, o que você observou no mundo, como é que foi o seu estudo? Rodrigo, eu sempre digo que a Espanha, ela traça para nós, aqui no Brasil, um caminho civilizatório. Na Espanha, a Inspeção do Trabalho espanhola, ela teve muito impacto, né, para a confecção da Lei Rider. Essa lei que protege esses trabalhadores de plataforma digital. A partir de uma decisão do Supremo Tribunal Espanhol. Essa decisão impactou, foi em relação a uma empresa que tem trabalhadores na Espanha. E essa decisão foi ela quem deu o insight. Olha, vocês organizam o trabalho dessa pessoa, então ele é subordinado a vocês. Né? Essa decisão ela impactou de tal forma que a Inspeção do Trabalho espanhola, né, já tinha feito diversas autuações, e quando a Lei Rider foi aprovada, né, que é o Decreto-Real número 9, ela realmente, a ministra do Trabalho espanhola, né, Yolanda Díaz, ela comemorou. Ela falou, hoje venceu a democracia. Olha só. Então, foi muito impactante para eles. É um exemplo que me tocou. Né? Eu fiz uma pesquisa muito específica na Espanha, mesmo porque a Universidade de Valladolid é na Espanha, né? Que foi a universidade em cotutela, com a FADISP no Brasil. E isso me deu vários insights para uma norma brasileira. Mas é sempre um processo tenso, é um processo difícil, né? Porque no nosso sistema econômico. E isso eu acho que vai muito da visão empresarial. Da visão empresarial de promover aquele que mais o ajuda, que é aquela pessoa que está na ponta, né? O bem-estar.
o bem-estar emocional, o bem-estar físico, porque você imagina, tem uma pesquisa etnográfica que eu tive a oportunidade de acompanhar, de ler, né? E esse pesquisador, ele se incorporou, né? Ele baixou o aplicativo, ele foi trabalhar em campo para ver o que essas pessoas passavam, o que elas, todo dia, né? As benesses, as angústias, tudo, a vida daquela pessoa. E ele mesmo concluiu, falou, olha, não é fácil, né? É um trabalho cansativo, é um trabalho que exige muito do teu físico, do teu psicológico. E isso tudo tem que ser levado em conta hoje. E as pesquisas demonstram, tem uma pesquisadora da UFMG que diz o seguinte, as implicações na saúde do trabalhador, né, nessas condições, elas são múltiplas. O estresse, o que pode desencadear um burnout, isso tudo ela traz a importância de um vínculo de emprego, para que ele tenha os direitos básicos assegurados, né? Porque você imagina você trabalhar todo dia nessa situação e não ter assegurado um salário mínimo. Verdade. Então é uma situação adversa demais. É claro que os casos têm que ser analisados caso a caso, tudo tem que ser visto, mas a legislação ela precisa vir para normatizar, né? Pelo menos as situações mais comuns. E essa diretiva da ONU de 2024 que você cita, ela é uma boa referência? Assim? Essa diretiva europeia, ela é ótima. A 2831 foi ela que me inspirou a promover, a escrever uma norma, né, que pode ser adaptada ao Brasil. Entendi. Ela realmente, é claro, também lá foi um processo tenso e difícil para eles terem a diretiva, né? Mas, como já existe, e como o artigo 8º da CLT diz que nós podemos utilizar a legislação comparada quando não temos nada no Brasil, então eu acho que ela é o maior norte para nós hoje, para a nossa fiscalização. Legal. E aí, Fojo, falando de fiscalização, né, sobre a questão nós trabalhamos com projetos de fiscalização, esse tema da indústria 4.0, ele navega por vários temas, né? Explica para o nosso público como é que funciona a fiscalização do Estado de São Paulo. Tem projeto? Conta para a gente um pouquinho desse tema. Inicialmente, né, dividido em duas áreas, né, especializadas, né, uma parte de segurança, se for chefe, a outra de legislação. Na legislação, nós temos vários projetos e atividades, né, entre elas, né, a inclusão da pessoa com deficiência, inserção dos aprendizes no mercado de trabalho, né, combate à discriminação no mercado, das diversas formas que tem contra a mulher, discriminação salarial, enfim. E também nós temos aí a parte do Fundo de Garantia, que é a fiscalização hoje já quase que totalmente 100% no modo digital. Digital mesmo, já digital, tá legal, né? legal. Então, as empresas hoje alimentam o nosso banco de dados com informações, fazem até um pedido de parcelamento no próprio sistema, então ele está hoje digitalizado, diria mais de 90%, tem algum resquício lá que data anterior a fevereiro de 2024. Nós temos um projeto específico que aí talvez se insira essas Big Techs, que é combate à informalidade e fraudes ao vínculo de emprego, né? Então, acredito que isso se insere hoje nesse projeto, mas acredito que futuramente isso vai ter um olhar mais específico, né? De olhar, assim, essas Big Techs, essas empresas, esse trabalho por aplicativo. Quero deixar claro aqui que a inspeção do trabalho também, né, Rodrigo, que a gente não tem o viés de penalizar o empregador, né? A gente só faz uma constatação que talvez nesse meio há uma interpretação equivocada por parte das empresas, que a gente tem uma outra visão. Perfeito. Inclusive, né, a gente, enquanto inspeção, enquanto fiscalização do trabalho, a gente está sempre aberto, né, ao diálogo social, porque nós entendemos que as relações de trabalho transitam
são tripartites, então não existe você falar sobre um contrato de trabalho, sobre um novo contrato, ou até uma adaptação de um contrato existente, se você não tiver sentado na mesa o governo, sindicatos, os trabalhadores, né, e as empresas. Isso não existe. Então, você precisa disso. Eu sei que muita gente acha que a gente é meramente um expedidor de multa, né? Né? Famosa multa. E nesses projetos, nesses alguns projetos que eu citei, você bem sabe, nenhum tem aquele viés de arrecadação ou que a gente venha a ter algum parâmetro que seja de autuação. Não, nossos projetos são, por exemplo, inclusão da pessoa com deficiência, nossas metas são para inserção da pessoa com deficiência. Quando isso é frustrado, a gente não atingiu a meta, né? Uhum. A gente realmente a palavra acho que é essa, a gente frustrou a nossa atuação, né? E deixa eu ver, mas nós temos outros projetos, tem aí também combate à jornada excessiva, exatamente, né, que tem um viés muito focado na saúde do trabalhador, né, porque é um trabalho de 10, 12, 14 horas que também a gente já verificou que acontecem por meio desses trabalhos por plataforma digital, né, a gente vê isso muito latente, que o trabalhador para conseguir uma remuneração que não seja suficiente, né? Ele tem que submeter essas jornadas extremamente excessivas, né? O que acarreta isso, né? Um estresse dele, uma doença por conta disso e até o acidente, leva ao acidente, né? Isso é inegável, então precisa de uma regulamentação quanto a isso, né? Então, assim, essas big techs, essa nova proposta de trabalho se enquadra em mais de um projeto. E tem, como a Sandra já levantou, tem aí o impacto, por exemplo, na contratação de pessoas com deficiência, na contratação de aprendizes, né? Então, e nós temos também um outro projeto que é muito, infelizmente, né, que é o combate ao trabalho escravo. Né, que, infelizmente, é o trabalho escravizado, né? Tecnicamente, infelizmente ele existe, é presente no nosso estado, é presente no país inteiro, né? E, no mínimo, quando há uma denúncia nesse sentido, a gente, mesmo que não encontre trabalho escravo, você encontra muito trabalho precário. De novo, a gente esbarra, né? Isso que a Sandra está falando, objeto de estudo dele. Há uma precarização hoje muito forte em prol de uma autonomia da vontade privada, né? E isso nem sempre é real, né? Essa autonomia não pode ser sem nenhum contraponto, sem nenhum contrapeso, né? Como a Sandra já citou, a nossa Constituição, por vários, ela faz o balanço disso, né? Muito bem. Ela fala da função social do trabalho, mas também fala da livre iniciativa. Então, ou seja, você tem esse equilíbrio nas relações de trabalho. No artigo 7º fala lá do trabalho por, me ajuda, Sandra, a proteção contra a automação. E é importante que ela fala proteção. Não proibição, né? Então é uma proteção no sentido de que, olha, você vai automatizar, mas você não pode esquecer do que fazer, às vezes com esse trabalhador que vai, infelizmente, perder o emprego, né? Então aí tem várias políticas de governo e a gente tem que estar atento a isso, né? Então a nossa inserção nesse, como você falou, a gente tem vários projetos. Perfeito. Na parte de segurança também tem, né? O próprio acidente do trabalho, o adoecimento, né? Adoecimento, verdade. Né? Então, assim, essas big techs, infelizmente, se enquadram em vários projetos nossos. Né? Legal. A gente não precisaria nem... Acredito que no futuro vai ter um projeto específico pela dimensão né, que isso tem, mas hoje a gente tem bastante.
aí um campo bastante grande para atuação, Que com legal. muita criatividade. Tem que ser sempre criativo, né? Sempre, muito. Pessoal, veja que interessante a nossa dinâmica da Auditoria Fiscal do Trabalho, né? Nós temos aí, o Forjo citou vários projetos de fiscalização, né? Aprendizagem, PCD, informalidade, trabalho escravo. Então a gente tem ali um amplo aspecto para a sociedade, isso é muito importante. E Sandra, agora juntando a sua vivência da fiscalização, mas todo o seu estudo ali, quais seriam os indicativos, quais os caminhos que você enxerga para esse cenário da indústria 4.0, do trabalhador plataforma? Você fala muito sobre saúde também no trabalho, né? A questão da saúde que é importantíssimo. O que você dá aí de poder deixar de mensagem sobre esse tema? Olha, Rodrigo, depois de muito pesquisar, depois desse estudo profundo que eu fiz, a mensagem que eu tenho a deixar é a seguinte: a tecnologia e a inovação, ela é sempre bem-vinda. Nós acolhemos, inclusive na fiscalização hoje nós estamos informatizados, né? E isso realmente ajuda muito a produzir, mas isso tem que sempre vir acompanhado do trabalho decente, né? Da dignidade da pessoa humana, do bem-estar do ser humano. A tese foi toda voltada, o estudo foi todo voltado para o bem-estar do trabalhador, né? Para a conquista realmente desse objetivo de desenvolvimento social, esse ODS 8 que nós temos, o trabalho decente. E aí, para os trabalhadores, eu deixo uma mensagem aqui: a dignidade é inegociável. Trabalho decente, dignidade. Nós temos que lutar sempre por isso. Para as empresas eu digo, olha, a tecnologia ela é muito bem-vinda sempre, mas ela tem que caminhar junto com o bem-estar das pessoas. Nós temos que pensar sempre de forma social, né? Isso eu acho que... E aqui vem uma mensagem que me tocou, uma frase que me toca, né? E me tocou a primeira vez que eu li, e eu repito isso sempre, repito para os meus filhos, né? Nós não viemos para salvar o mundo, e sim para servir o mundo. E qual será a nossa contribuição nesse contexto? Eu agradeço demais, Rodrigo, obrigada. Que legal. E você comentou assim, Sandra, que a questão de tem algumas alternativas, né, de ter um posto de descanso, né, melhorar. Sim, a tese traz isso. Traz esse aspecto, não traz? Traz esse aspecto de pontos de apoio para esses trabalhadores. Aliás, importante. É sempre visando o bem-estar do trabalhador, a saúde do trabalhador, porque, na verdade, ele é muito importante para a empresa, sempre. Né? Porque é dele que provém todos os benefícios que essa empresa pode ter. Então, nós pensamos em pontos de apoio. Essa não é uma ideia minha, né? Essa já vem das legislações que eu consultei. Pontos de apoio para esses trabalhadores, áreas de descanso, promovidos pelas empresas, evidente, né? Com higiene, água, café, o que aquele trabalhador precisa para ter um descanso. Ele precisa ele usar um banheiro, ele precisa carregar um celular. Então ele precisa aquelas necessidades que hoje são básicas para nós todos. Né? Verdade. E ele parar ali, ter aquele ponto de apoio, nós temos que pensar em uma cidade como São Paulo nas dimensões disso. Né? Até quantos, o perímetro, né, que vai ser adotado para esse ponto de apoio para esse trabalhador, não só em São Paulo, como as grandes metrópoles que nós temos no Brasil, mas enfim, como nós estamos aqui em São Paulo, a gente coloca São Paulo de exemplo. E isso eu acho que vai evitar muito acidente, muitos problemas para esse trabalhador. Então eu acho que a gente tem que pensar sempre macro. E pensar também na velocidade, nos problemas de acidente, nas pesquisas que existem, que em São Paulo 1,3 motociclistas morrem instantaneamente ao dia. 1,3? 1,3. Então é um número estarrecedor. Então nós temos que pensar medidas de conter esses tipos de problema. E, ao mesmo tempo, pensar num fundo para esses trabalhadores, num fundo de acidente de trabalho, num fundo de pensão, no fundo previdenciário. Perfeito. Né? Porque muitos deles são arrimo de família. Então, nós temos toda essa problemática para destrinchar. E a jornada somada, não tem as jornadas exaustivas, né? As jornadas exaustivas, horas e horas. A vigilância ostensiva. A vigilância a partir a partir do momento que você está com o teu celular ali para o trabalho, você está em constante, né? Você tem para as entregas, para os transportes. Tempo de entrega, qualidade, tudo isso é monitorado. Tudo isso
nós temos o algoritmo, né? O algoritmo é o novo chefe. O algoritmo é o novo chefe. Então, nós temos o algoritmo, e isso tudo tem que ser disciplinado, as decisões automatizadas. Tem que ter sempre um ser humano ali, porque aquela decisão automatizada não importa se você perdeu um pai, uma mãe naquele momento, ela não está sabendo, né? Então, essa decisão automatizada, ela simplesmente, ela aplica automaticamente a punição. Então, isso tudo tem que ser repensado. A gente tem que ter um ser humano atrás de uma máquina, né? Não dá para ser só uma máquina, né? Porque existem nuances, circunstâncias humanas que precisam ser analisadas. Essas ideias todas vêm em benefício à saúde do trabalhador. Importante, que não é só a questão da legislação, é a saúde do trabalhador, né, Sandra? Esse ponto que a gente sempre reforça muito isso, né? Essa dignidade, ela tem que ser olhada com muito carinho, com muito cuidado, né? E para esse trabalhador, a consciência de que o trabalho decente e a dignidade são inegociáveis. Perfeito. Eu deixo um agradecimento aqui também ao nosso superintendente, ao Marcos Mello, ao nosso secretário, o Chico Macena, ao nosso CIT, né, o Luiz Felipe Brandão, porque sem eles também todo esse estudo não teria sido possível. Importante. Foi importante, apoio, apoiaram muito o estudo. Que legal. Deixo aqui um agradecimento público. Agora, pegando um gancho do gancho. Porque é importante, né, Rodrigo, você ter uma carreira que tenha vários colegas com mestrado, doutorado. Essa relação com a academia é muito importante, né? Qualifica o nosso trabalho, eleva as discussões, né, do mundo do trabalho. Então, assim, é muito importante isso, e sem dúvida, né, se não tiver apoio, né, como a Sandra falou, porque o processo, né, também nosso de você conseguir se preparar para um tema desses, né, envolve várias pessoas, né? Vai desde o chefe imediato, superintendente, secretário executivo, secretário de inspeção. Então é uma cadeia enorme. Se você não tiver esse apoio, né, de todos, e que eles saibam da importância disso, como tem demonstrado, eu acho que não seria possível, né? Isso só enriquece o serviço público, não é nem a carreira de auditoria, mas enriquece o serviço público, né? Eu acho que o concurso público enriquece muito o serviço público. Eu não vejo essa melhoria e fazer tanto com tão poucos, né? Verdade. Fazer tanto com tão poucos. É uma frase até muito típica nossa, Churchill, né? Típica nossa. E hoje, graças aos nossos meios, né, informatizados, enfim, a gente chega muito longe, em lugar que a gente não chegava. A gente atinge empresas que nunca foram fiscalizadas, né? Porque o nosso país é continental, né? Verdade. Então, a gente precisa desses meios. Mas agradeço de novo, Rodrigo, ao Simparte. Gente, muito grato. A gente está chegando no encerramento aqui do nosso podcast, e aí tem assim, vamos fazer aqui um bate-bola, assim, essa junção da academia, né, com a fiscalização, essa experiência toda. E a gente, assim, na visão de vocês, né? Se a gente tivesse uma bola de cristal aqui, olha, como é que vai ser daqui a 5, 10 anos o mundo do trabalho? Quais seriam os desafios, né, que esse mundo do trabalho vai trazer para a fiscalização, né? E dentro dessa evolução tecnológica, o Fojo já falou da inteligência artificial, você estudou muito a indústria 4.0. Daqui a 5, 10 anos, Sandra, o que você está prevendo aí desse mundo? Olha, Rodrigo, eu gostaria de ser mais objetiva na minha resposta, mas a previsão, ela é realmente, não existe uma previsão, Rodrigo, porque tudo muda tão rápido hoje. A nossa função. Quando eu ingressei, né, como auditora, eu era muito moça, tinha acabado de sair da faculdade, e tudo que eu fazia era à mão, né? O auto de infração eu lavrava à mão. A notificação de débito, eu usava uma calculadora, calculava à mão, via as rubricas que sim, que não, e fazia tudo à mão. Então eu fiz muita notificação de débito à mão, eu fiz muito auto de infração à mão. Hoje, isso é impensável. Né? Hoje, tudo bem, foram-se alguns anos, mas mudou em um nível inimaginável. Hoje nós temos tudo em sistemas, tudo. Né? Então nós pegamos aí, como o Fojo colocou, o DET, né? O domicílio eletrônico trabalhista, que tem nos ajudado demais.
né, para uma notificação. Antigamente você ia, lavrava a notificação, numerava, você tinha que ter um arquivo de notificações com a tua numeração para você saber qual empresa correspondia àquela notificação, para depois, se fosse o caso, lavrar um auto de infração. Então você tinha que ter tudo conjugado, tudo à mão, tudo em planilha. Hoje não. Então hoje o DET é casado com o SweetWeb, que é casado com o sistema de auto de infração. Então nós temos aí todo um caminho traçado, né, informatizado, que nos ajudou muito. Daqui a 5 anos, como estaremos, né? Alguma inovação nós teremos, com certeza. Tem coisa nova chegando. Agora, prever qual, aqui eu não tenho essa bola de cristal nesse momento. Mas eu acho que as inovações são sempre positivas. Eu acho que toda inovação vem para o bem, né? Toda essa evolução digital, ela vem para o bem. Nós temos que administrar isso de forma que não haja nenhuma precarização no trabalho. Importante essa mensagem. Então, é isso que eu prevejo, que não prevejo, mas sei que vai acontecer. Vai acontecer. Vai ser alterado assim, radicalmente, como foi alterado de quando eu entrei até hoje, né? E isso é evolução, e nós temos que sempre fazer com que essa evolução seja muito bem-vinda. Legal. Fojo, teremos auditores fiscais virtuais? Acho que teremos. Teremos. Agora, entre 5 e 10 anos é um tempo, né? Quem diria, né? Um tempo mesmo, né? Imenso, né? Algo assim. Eu citei o caso de 2016, que as plataformas estavam começando aqui, né? Principalmente essa de aplicativos, né? Chamados aplicativos. Nossa, de 2016 para cá, eu acho que a gente jamais imaginaria a evolução que a gente teve enquanto auditoria, enquanto sociedade, em termos de tecnologia, né? É mesmo. Então, quem imagina que a gente poderia fazer uma reunião, né, com pessoas localizadas em outros estados por meio de um aplicativo, né? Mesmo, Isso né? era quase que um sonho. Aí veio a pandemia, tornou o sonho, infelizmente a pandemia veio para tornar um sonho realidade, né? Verdade. Então isso, Rodrigo, é só a gente não pode perder o fio da meada, né? Toda evolução a gente tem que acompanhar, a gente tem que estar presente nela, não dá mais para esperar tanto tempo. Por exemplo, eu tenho 30 anos de Ministério do Trabalho, de auditor fiscal, trabalhei um pouquinho antes na Receita Federal, mas nesses 30 anos, em 25 anos desses 30 anos, as coisas evoluíam bem mais lentamente que hoje, né? Então, você acompanhou também a Sandra. Nos últimos 5 anos, a gente automatizou toda a inspeção do trabalho. Olha só. A gente tornou eletrônica todos os processos do Ministério do Trabalho. Isso aconteceu muito rápido. E nesse caminho ainda teve 2 anos aí de pandemia. Então você tira aí uns 3 anos de efetivo trabalho. Então as coisas acontecem muito rápido. Então, auditor virtual, drone, Tá aí, né? Tá nave aí. espacial, Tá. eu não sei qual vai ser o caminho, né? Mas o importante é a gente estar sempre se atualizando. Você falou da academia, né? Mais importante aí na academia, porque hoje não dá para você... O Código de 16 durou até 2002, o Código Civil, né? Então, ou seja, foram anos e anos. Agora as coisas acontecem, as coisas mudam dia a dia, né? Então é importante a academia. E a gente tem uma escola, né? Fazer uma referência à escola, a INIT, né? Que deu também um up na nossa carreira, né? Permitiu a nossa atualização mais rápida. Lá tem diversos cursos, acho que alguns até são acessíveis ao público externo. Ajuda também a compreender a dinâmica da auditoria fiscal do trabalho. Então, tudo isso colabora para que a gente tenha um avanço não só técnico, né? Espero que não só técnico, né? Então, eu acredito muito que vai melhorar tanto as relações de trabalho como as relações pessoais, enfim, né? Traz muito problema, também outros problemas, mas melhora.
Aí eu digo aí uma mensagem aí de um poeta popular, né, o Lulu Santos, né, que ele fala assim: caminha a humanidade a passos de formiga e sem vontade. Boa lembrança. É mais ou menos isso. Então, a gente tem que trabalhar muito contra isso, né, para que a sociedade evolua, né, não a passo de formiga, mas pelo menos com vontade, né? Sempre com vontade. Legal, gente, ó, muito obrigado. Eu agradeço de coração assim vocês terem vindo aqui. Sandra, obrigado por compartilhar seu conhecimento, toda essa dedicação que você tem com o tema. Obrigado demais, Sandra. Eu que agradeço você, ao Fojo. Uma menção honrosa ao Fojo, porque é uma menção de distinção, porque sem ele também não seria possível. Obrigada a vocês dois. Muito obrigada. Fojo, obrigado por participar. Parabéns pelo seu serviço na chefia da fiscalização do Estado de São Paulo. Eu sei que não é fácil, cara. Realmente você tem um desafio enorme aqui no Estado de São Paulo, o maior estado da federação, e ser chefe da fiscalização não é fácil. Então, parabéns pelo seu trabalho e parabéns mesmo por todos esses anos aí, aguentando a bucha lá, segurando a bucha, trabalhando com muito afinco, porque eu sei que você está sempre presente lá, meu amigo. Parabéns, estou sempre viu? presente. Eu acho que se faz necessário, né? Até um respeito aos colegas, um respeito às empresas, isso se faz necessário. Agradeço muito, Rodrigo, é um prazer muito grande estar com você. Obrigado. Aqui. Parceirão, né? Parceiro, saiu lá da chefia, mas continua parceiro. Muito obrigado, viu? Obrigado ao Simparte. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, Simparte. Obrigado. Gente, encerramos aqui mais um podcast do Simparte, com essa dupla dinâmica aqui, marido e mulher, né? Fojo e Sandra. Gente, aproveitem aí o nosso bate-papo, nos sigam nas redes sociais, temos aí no YouTube, estamos também no Spotify. Um abraço e até a próxima, pessoal.